Oi, minha gente, mais uma vez nós de volta para mais uma aula. Bom dia para vocês, bom dia de aula, bom dia de quarentena, bom dia de expectativa, bom dia de esperança. E a gente não pode perder que muito em breve estaremos juntos. Olha só, hoje nós vamos ver o Brasil, os desdobramentos do Brasil como um país da América do Sul, a sua extensão territorial, a sua língua, os seus limites, as suas fronteiras, enfim. Hoje nós vamos falar do nosso Brasil e suas nuances. O Brasil na América do Sul. Vocês lembram que nós falamos uma vez que existem três Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Curiosamente, eu falei para vocês que o México faz parte dessas duas Américas, tanto a Central quanto a do Norte, que aqui a gente só conseguiu identificar a América do Sul porque precisávamos de um mapa maior. Mas o que é que a gente quer mostrar aqui nessa América? Nós queremos mostrar o Brasil na América do Sul. No continente americano, o Brasil faz parte da América do Sul e ocupa cerca de 50% da área total dessa região. Vejam vocês, aqui nós temos toda a América do Sul e olha o nosso país aqui como ele é bem grande, ou seja, 50% dessa América aqui, que é a América do Sul, é ocupada pelo nosso país. Aqui nós temos o Uruguai, que também já foi Brasil em outra época histórica, mas agora ele há muitos séculos, ele se tornou independente. Mas aqui ó, nós temos o Brasil com um percentual altíssimo de extensão na América do Sul. E nós podemos também observar que o Brasil tem uma extensa faixa de território brasileiro banhada pelo oceano. Olha, gente, isso aqui tudo é costa. Isso aqui tudo é banhada pelo oceano. E esse oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Como nós falamos para vocês que o Brasil é o quinto país maior do mundo e o maior país da América do Sul, eu quero só relembrar que o primeiro país maior do mundo é a Rússia, o segundo é o Canadá, o terceiro é a China e o quarto é os Estados Unidos, sendo o Brasil o quinto país da América do Sul. O quinto país maior do mundo. Quero lembrar para vocês agora, aproveitar o mapa aí e falar de limites e fronteiras. Olha só, pessoal, isso aqui, todas essas linhas, elas são conhecidas como limites. Dessa forma, cartograficamente, fica fácil de estudar. Esses limites, eles não existem necessariamente riscados no chão, somente nos mapas, tá bom? Esses limites só existem nos mapas. Essas linhas, elas são conhecidas como imaginárias. Esses são os limites. Então, você pode observar, o Brasil tem limite com o Uruguai, tem um pequeno aqui limite com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Esses são os limites do Brasil. O Brasil só não faz limite com o Chile e com o Equador. Então, nós vamos observar, afinal de contas, os limites são linhas imaginárias traçadas no mapa que representam onde começa e onde termina um território. Agora, as fronteiras são as áreas dos territórios que ficam próximos aos limites. Olha só, aqui está o limite. Até aqui a terra acaba. Quando você chega aqui, isso aqui é uma fronteira. Isso aqui é uma fronteira. Essa linha é o limite, mas onde a terra começa e acaba é a fronteira. O encontro de cultura nas fronteiras. Nós vamos ver aqui, ó, nós temos a fronteira do Brasil, a fronteira da Argentina e a fronteira do Uruguai. Isso aqui é conhecido como tríplice fronteira. Agora nós vamos ver. Nas regiões onde o território brasileiro faz limite com seus países vizinhos, é muito comum o convívio entre brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades. Nessas áreas de fronteira, o encontro de diferentes culturas proporciona uma troca diária de uma mistura de tradições e costumes. Esse contato direto entre nacionalidades diferentes muitas vezes é possível porque o que define a divisa entre dois ou mais países não é um marco natural, como um rio e montanhas, mas sim um marco artificial. Os marcos artificiais são construídos pelo ser humano, como ruas, estradas ou obeliscos,
Quando essa forma de limite ocorre, torna-se muito mais fácil o contato entre as pessoas de países distintos. O limite entre os territórios da Argentina, do Paraguai e do Brasil, no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, é marcado por um obelisco, o qual é um exemplo de marco artificial. Outro exemplo é a área da divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. A delimitação entre esses dois países em determinado lugar é definida por uma rua. De um lado fica o município de Rivera, no Uruguai, e do outro o município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, esse contato de você estar com o pé no Brasil e o pé no Uruguai, ou um pé no país e um pé no outro, traz muita definição da cultura do próprio país, essa mistura que tem no país, e o contato direto com outras culturas enriquece e também é muito interessante, porque você pode estar no seu interior e depois no exterior em mesmo momento. Por exemplo, alguma fronteira mesmo entre a Argentina, entre a Espanha e Portugal. É uma tirolesa, é só você descer e sair de um país para o outro. As diferentes línguas da América do Sul. Você sabia que na América do Sul são faladas várias línguas? Apenas o Brasil tem como língua oficial o português. No Brasil, muitos povos indígenas falam suas línguas originais. Mas por que todo mundo não fala a mesma língua? Porque as línguas foram surgindo nas várias regiões do mundo de forma independente. Elas vieram de uma grande língua comum chamada proto-indo-europeia. Olha ela, proto-indo-europeia. Esse idioma deu origem a quase todas as línguas. Hoje são faladas no mundo 7.099 línguas ao redor de todo o mundo. Mas a gente não ouve a maioria delas. Mais de 90% dessas línguas estão na boca de apenas 6% dos habitantes da Terra. O restante da população mundial usa menos de 400 idiomas. É muito interessante nós observarmos isso, porque a impressão que a gente tem é que cada país tem sua língua oficial e pronto. Mas não, a gente pode observar que um país tem várias línguas, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o português brasileiro. Veja você, o português demorou mais de 200 anos para se consolidar no Brasil. No final do século XVII, o tupinambá, um dos dialetos dos índios tupi, era o que mais se escutava por aqui. Mas os portugueses proibiram que crianças e filhos de portugueses e indígenas aprendessem outra língua que não o português. Ou seja, eles aí acabaram de limitar essa língua. O português brasileiro também é resultado de um amplo processo de transformação sofrido ao longo dos anos, com importantes contribuições de escravos africanos e de imigrantes que vieram de várias partes do mundo. Mas ainda hoje, 237 línguas são faladas no país. Desse total, 216 estão vivas e delas 201 são indígenas e 153 correm risco de ser extintas. Achei esse estudo muito interessante, porque a gente observou que o proto-indo-europeu, ele deu origem a várias línguas que vocês já ouviram falar e conhecem. O latim, o francês, o grego, o celta, o irlandês, o alemão. Esse proto-indo-europeu, porto-indo-europeu, ele praticamente deu origem a todas as línguas que se falam no mundo, não é isso? Então, todos esses idiomas que vocês conhecem, poderia ser falado um único no mundo, mas eles sofrem a regionalização. Observem só, gente, aqui na Bahia, nós falamos desse jeito. Se nós falamos na Bahia, porta. Se nós fôssemos para São Paulo, falaríamos porta. Por quê? Porque há uma regionalização. A cada região, você percebe também a variação da maneira de se comportar e de falar. E quero também falar para vocês que tem a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que hoje é necessária e também já é um idioma oficial e também em repartições públicas há uma necessidade, uma obrigatoriedade dela de ser
oferecida. Ela é a língua dos surdos. Não é a linguagem, viu, gente? É a língua da comunidade surda. Então, gente, vamos ver aqui as línguas faladas na América do Sul. Nós temos aqui 4 países e a maneira como a gente se direciona falando bom dia em cada um deles. Nós vamos ver algumas curiosidades, como por exemplo aqui na Bolívia. Olha só, na Bolívia a língua quechua, você fala bom dia na Bolívia, bom dia, ok? A Bolívia tem um dos maiores números de idiomas oficiais do mundo. As principais línguas nativas da Bolívia, que tem mais de 1 milhão de falantes, são quechuas, aimarais. O castelhano é o dialeto espanhol usado na Bolívia, com falantes encontrados em todo o país. Muitas vezes nós pensamos que o castelhano é a língua nativa da Bolívia, mas na verdade o castelhano é apenas um dialeto usado, porque existem várias línguas, é um dos países que tem várias línguas que podem ser utilizadas. Então, aqui nós vemos o quechua. Como você falaria bom dia em quechua? Bom dia. Agora nós temos aqui a Guiana Francesa. A principal língua regional que é falada por uma grande maioria da sociedade guianiense é o crioulo, da Guiana Francesa, que é baseado na língua francesa, com influências do inglês, português, espanhol e de dialetos africanos ameríndios. Ou seja, por que se tem todas essas línguas aqui? Porque tem uma composição aqui de imigração também, mas o mais forte é o francês. É tanto que no francês, na Guiana Francesa, está escrito bom dia, bonjour. É assim que os franceses falam. Agora nós vamos ver aqui a Argentina. Vamos ver o que é que a gente tem da Argentina, né? A Argentina, como falar em Argentina bom dia? Buenos dias. Embora a Argentina não tenha um idioma oficial, a língua mais utilizada no país é o espanhol, que tem pequenas diferenças com relação ao utilizado na Espanha. O segundo idioma mais falado é o inglês, que faz parte do currículo escolar. Desde os primeiros anos, as crianças aprendem inglês na escola lá na Argentina. Então, além do espanhol e do inglês, na Argentina há mais de 20 línguas que continuam sendo usadas em certas regiões por sua importância. Podemos destacar o Guarani e o Quechua, que foi exatamente da Bolívia, que é um idioma falado por mais de 1 milhão de habitantes. Então, na Argentina também se utiliza o idioma Quechua. Agora o Brasil. Como diz bom dia em português? Bom dia! O Brasil é responsável não só por um vasto território da América do Sul, como nós falamos no instante, como também por uma grande porção da variedade linguística. Sim, o português é apenas um dos idiomas falados no Brasil, apesar de ser a língua oficial. Apesar do espanhol ser o idioma principal na maioria dos países vizinhos, dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, o espanhol é o idioma que é mais falado. Ele não é um dos idiomas mais falados no Brasil, de fato. No Brasil não se fala muito espanhol, mas e ainda coexiste com o japonês, o holandês, o dialeto Ramar-Vlasi, que é falado no Kosovo e na Finlândia, e em outras 274 línguas indígenas faladas por 305 etnias, de acordo com o censo de 2010. Com tanta riqueza e cultura, não é de se espantar que São Paulo, por exemplo, a cidade com o maior número de falantes de português no mundo, é também a casa de falantes árabes, italiano, chinês, hebreus, entre outros idiomas. De qualquer forma, o português é o idioma oficial, a língua que o governo usa para se comunicar, e o idioma em jornais e escola. Porém, apesar de ser a mídia ainda não retratar devidamente o Brasil, tem inúmeros sotaques regionais. Em algumas regiões existem até dialetos. Então, gente, essas são as línguas faladas na América do Sul e no nosso país também tem muita língua falada, até porque no Brasil temos uma colônia, temos várias colônias, colônia de japonês, colônia de italiano, colônia de alemão, colônia de francês, e esse povo todo fala aqui. Inclusive no Rio Grande do Sul, na região sul, tem muitas pessoas que nunca falaram o português oficial do Brasil, porque são descendentes de alemãos, poloneses, enfim, não aprenderam. E é isso aí.
Então, gente, gostaram da aula? Eu amei. Descobri os idiomas, descobri os vizinhos, descobri os territórios, descobri os limites. Achei muito enriquecedora essa aula. Quero dizer, lembrar para vocês que no livro de vocês de Geografia, na página 40 e 41, nós temos a Hora da Leitura, que vai falar as línguas que a América do Sul quer salvar. E tem também uma interpretação textual que vai de 1 ao 4, que vocês devem responder. Nós também temos o Brasil, seus estados e capitais, que nós também aprenderemos neste dia com as dicas e com outros vídeos, mas eu queria deixar claro para vocês que, por favor, não deixem de observar as fichinhas de respostas, não deixem de visitar a plataforma, não deixem de participar nos grupos e também que vocês estudem. Esses dias não estão sendo muito fáceis, mas nós não podemos parar, porque se nós pararmos a gente vai perder tempo e a gente não precisa perder tempo. Porque se existe uma possibilidade, vamos continuar estudando, vamos avançar nos nossos estudos e vamos muito em breve nos encontrarmos lá na escola para a gente conversar, para tirar outras dúvidas e para aprender mais coisas mais novas ainda, né? Um beijo, não esqueça disso tudo e fiquem com as dicas e até a próxima aula.